Glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor amado, por mais essa noite, Senhor amado, que estamos aqui, meu Pai, na tua presença, para fazer, meu Pai, o teu querido, Pai, e a tua vontade. Pai, continua conosco, continua nos ajudando, Senhor, continua nos abençoando, Senhor amado, e nos dando vitória, Senhor amado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 23 de Lucas. Lucas 23, aleluias. Glória a Deus, no seu versículo 34. Aleluias. 34. Lucas 23, aleluias. Seu capítulo 34, aleluia, vai falar sobre a crucificação de Jesus. Lucas 23, versículo 34, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está escrito assim: e dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Vou repetir de novo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sorte. Aleluia, né? Palavra muito conhecida dos irmãos, glória a Deus. Fala do nosso Deus, né? Que naquele momento, ali na cruz, ele ainda rogou ao Pai para que nos perdoasse, porque ele não sabia o que fazia, né? Aleluia. Aí Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Tem a necessidade de uma profunda espiritualidade, né? Então ali Deus já estava em espírito, né? Aleluia. O sofrimento de Jesus na cruz foi de intensa agonia e emocional, né? Então ali ele passou a agonia, ali foi emocional, né? Aleluia. E aquilo que estava acontecendo com Jesus, né? Ali naquela cruz, né? Os institutos de um homem normal, na situação, bloqueariam o seu raciocínio, né? Então, um homem normal naquela situação, ele ia bloquear o seu raciocínio, né? Mas o de Jesus não foi bloqueado, né? O instinto de um homem normal seria lutar, né? Aleluia, ou fugir, né? Para não ser crucificado, né? No entanto, com Jesus foi diferente. Ele conseguiu dizer: Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus ele não tentou fugir, aleluia. Ele não tentou lutar por aquilo que estava lhe acontecendo, porque aquilo tinha que acontecer, aleluia, na sua vida, né? Para que o povo fosse liberto, né, da escravidão de Satanás. O segredo é uma profunda espiritualidade, né? Então, o segredo é a espiritualidade. Se você não tiver em espírito, você não vai conseguir decidir nada. Aleluia, glória a Deus, né? Mesmo diante de intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos, né? Então ele superou os instintos humanos dele naquela hora, porque ali ele estava humano, né? Ele era espírito e humano ao mesmo tempo. Ele nos deu um grande testemunho de uma profunda espiritualidade. Aleluia. Ele estava em espírito, aleluia. Ele sabia de tudo que ia acontecer, aleluia. Jesus tinha visão espiritual dos acontecimentos, né? Ele tinha visão espiritual de tudo que ia acontecer, aleluia. Ao dizer: Pai, Jesus estava mostrando
vendo o Pai ali. E aqueles que estavam ali para ver sua crucificação não estavam vendo o Pai. Mas ele estava enxergando o Pai ali naquele momento, né? Aleluia. O Pai que ia no terceiro dia ia reviver ele, né? As pessoas só enxergavam a cruz, os pregos, o sangue, o gemido, mas Jesus enxergava o Pai. Aleluia. Né? O povo só olhava para aquela cruz para ver os pregos, o gemido, o sangue, né? De Jesus ali naquela cruz, né? Mas Jesus era diferente. Jesus ele era espiritual. Ele enxergava ali o Pai que estava o aguardando, né? Lá em Lucas 20, 21 fala assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visual, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de nós, né? Então o reino de Deus está no meio de nós. Aleluia, glórias a Deus, né? Que maravilha que o reino de Deus está no nosso meio, né? Então no nosso meio o inimigo não tem força para lutar contra nós, né? Aleluia, porque Deus a todo tempo está nos guardando das garras de Satanás, né? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia, né? Então aquilo que a gente não vê é eterno. Jesus, ele é eterno. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Muitas vezes estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver o agir de Deus, né? Muitas das vezes estamos preocupados com algo na nossa vida, com algo que está acontecendo, né? E não agimos, né? Aleluia, não vemos o agir de Deus na nossa vida, tudo aquilo que Ele está fazendo por nós, né? Os livramentos que Ele tem nos dado, né? Aleluia, nós não vemos, porque estamos preocupados com alguma outra coisa, com as circunstâncias deste mundo, né? Aleluia. Jesus possuía uma intimidade real com o Pai, né? Essa intimidade que nós temos que ter. Essa intimidade que nós temos que ter com o Pai, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus, porque disse que Deus era o seu Pai. Aleluia, né? Quando Deus disse que ele era o Pai, aleluia, ele era igual ao Pai, eles acusaram, aleluia. Disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Aleluia. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus, né? Então ele podia se igualar a Deus, porque ele é o próprio Deus, né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa intimidade com o Pai se evidenciou e não se esvaziou na cruz do Calvário. A dificuldade da vida revela se temos ou não intimidade com Deus, né? Então a dificuldade da vida que vai revelar se você tem intimidade ou não com Deus, porque é o momento que você vai chamar Deus para si. É esse momento da dificuldade que você vai ver que Deus é todo poderoso, Ele pode tudo na sua vida, aleluia, né? Então é nesse momento de dificuldade, né, que revela se temos ou não intimidade com Jesus, né? Jesus vivencia
anuncia o amor verdadeiro pelas pessoas, né? Esse é o amor verdadeiro, aleluia, de Jesus. Jesus intercedeu pelos seus algozes diante de uma possível ira do Pai a ser manifestada sobre eles. Moisés chega algumas vezes com o povo de Israel, né? Aí lá em Êxodo está escrito assim, Êxodo 32, 9 ao 11. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso, né? Então ele viu que o povo era teimoso, porque Moisés falava e o povo não obedecia, né? Então Jesus já viu que o povo era teimoso. Agora, pois, deixe para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, né? Aí Deus queria consumir o povo, por causa do povo. Deus queria acabar com o povo naquela hora, porque o povo era teimoso demais, né? Tudo que Moisés fazia, o povo fazia o contrário, né? O povo fez até Moisés de pecar batendo naquela rocha, né? Por isso ele não entrou na terra prometida, né? E de você faria uma grande nação, ele falou para Moisés, né? Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: o Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão, né? Então, Moisés, nessa hora, ele indagou a Deus porque Deus estava se irando contra o povo. Mas Deus já tinha falado para Moisés, porque o povo era teimoso. Mas aí Moisés ainda não entendeu, e ele veio perguntar para Deus porque Deus se irava contra aquele povo, né? Aleluia. Lá em Hebreus 10, 21 fala assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A pessoa que ama verdadeiramente consegue interceder até pelas pessoas que lhe causam dor e aflição, né? Aleluia. Então a pessoa que ama verdadeiramente, aleluia, né? Consegue interceder até pelas pessoas que lhe causaram mal, né? Então é por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que pagar o mal com o bem, né? Aleluia. Interceder por alguém que nos faz o mal é uma demonstração de amor verdadeiro, né? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador de Deus Cristo, né? Não conseguimos odiar, não conseguimos odiar uma pessoa ao mesmo tempo orar por ela, né? Porque se você está com raiva de uma pessoa, você não vai orar por aquela pessoa, né? Nesse dia o Márcio me fez raiva, e eu ontem, quando ele foi para o médico, foi onde foi assim, eu não olhei por ele, eu estava com raiva, porque ele desejou minha morte, mas hoje eu já olhei por ele, aleluia, né? Para que Deus dê acordo para ele também, né? Aleluia. Então nós temos que ter esse amor para orar pelas pessoas que nos faz mal. Não adianta você orar pela pessoa que quer bem, tem que orar para que quer mal, né? Para que ela venha que querer bem, né? Aleluia. Teve uma parede querendo parar para não orar, né? A gente pode orar, não pode. Aleluia. Jesus conseguiria perdoar sinceramente os seus agressores, né? Por isso que ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né? Aleluia. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus, ele é todo poderoso. Aleluia. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus, né? Então o povo queria que ele se salvasse, né? E você é o Cristo, então se salva você mesmo, né?
Mas se Deus tinha que passar por aquilo para perdoar os nossos pecados, né? Aleluia. Lá no 36 ele fala assim: ele também é o soldado, escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, né? Então, quando Deus teve sede, ele pediu água, o soldado deu vinagre, né, para o Senhor, né? E dizendo-se: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Né? Se Deus mostrasse para ele que ele era um Deus, né? Que ele tinha que se salvar a ele mesmo, né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal veio, né? Então, aquele homem da cruz, teve um que reconheceu que era Cristo, mas o outro queria que ele se salvasse ele ainda, né? Mas aquele outro, ele viu que Jesus não tinha pecado nenhum para estar ali no lugar, né? Ele tinha pecado, mas Jesus não. Aleluia, né? E por isso que quando Jesus morreu, ele salvou esse da cruz, né? Aleluia, esse que estava com ele. Aleluia. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus falou para aquele outro que hoje mesmo, naquele dia da morte dele, ele ia estar no paraíso junto com ele. E o outro, o que aconteceu com o outro? O outro foi para o inferno, aleluia, porque não reconheceu a Deus, né? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, né? Ele havendo falado isso, ele entregava o espírito dele na mão do Senhor, na mão de Deus, ele expirou e morreu. Aleluia. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Aleluia, né? Aleluia. E toda a multidão que se ajuntar a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos, né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? O nosso Jesus é o poder. Aleluia. Ele tem misericórdia de nós até na hora da morte dele, ele teve misericórdia, né? Até na hora da morte dele, ele pediu para que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estava fazendo. Aleluia, só naquele momento. Aleluia. Mas o povo andava com Jesus. O povo estava ali com Jesus e eles viam o milagre de Jesus. Eles viam tudo acontecendo. Mas eles se revoltaram contra Jesus. Eles queriam agora a morte de Jesus. Aleluia. Eles queriam trocar Barrabás por Jesus. Aleluia. Né? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Eles preferiram um assassino de que aquele que ia dar a vida que era eles, né? Preferiram ficar com as trevas, né? E ali Barrabás simbolizava as trevas e Deus a luz. Eles não quiseram ficar na luz, eles quiseram a treva. Aleluia. Fique com essa palavra no nosso coração, né? E nós vamos buscar cada dia mais a luz, né? É a luz de Deus, é aquela que nos guia, é aquela que ilumina o nosso caminho, né? Aleluia.
ser galardoado pelo Pai, né? O Pai está nos esperando de braços abertos, né? Mas aquele que permanecer na sua palavra, não é aquele que sair dos caminhos do Senhor. Porque Jesus não colocou nos caminhos tão bom, aleluia, um caminho sem pecado, né? Um caminho de paz, de amor, mas nós estamos querendo sair desse caminho para que outro caminho, o caminho do pecado, onde vai haver dor, aleluia, onde vai haver a perdição da sua vida, né? Onde chegar lá no fim, qual é o seu destino? A morte. Se você continuar no caminho do Senhor, chegando no final, você vai ter a vida eterna. Mas se você for por outro caminho, no final é a morte. Aleluia. Então nós não queremos isso, aleluia, nem para nós, nem para nossos irmãos, né? Por isso nós oramos por todos. Porque Deus ele veio para salvar a todos. Ele não veio só para salvar a mim, pastor Marco, missionário, ele veio para salvar a todos, né? Então a cada dia nós vamos orar para que eles venham se arrepender dos seus pecados e venham pegar esse caminho da luz, esse caminho da prosperidade, aleluia, esse caminho da vida eterna. Porque esse corpo humano aqui ele vai morrer. Esse corpo humano não veio para permanecer nesse mundo, né? A palavra de Deus diz que não for mais dinheiro e para lá nós vamos voltar novamente. Só que nosso espírito vai estar com Deus. Amém. Nós vamos ter a vida eterna lá em cima com Jesus. Aleluia, glorificado. E lá nós vamos só falar, só adorar a Deus e dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Né? Glorificado seja o nome do Senhor. Vou chamar o pastor Marco para estar louvando mais ou menos. Missionário para passar orando aqui, por favor. Aleluia. Foi até aí que Deus deu. Não adianta querer explicar, que não vai sair mais nada. Vou fazer só aquilo que Deus manda. A palavra de Deus diz que 5 minutos basta para você falar do amor, né? Se você passar disso. Senhor Deus, Pai querido, que mais uma vez, primeiramente pedir perdão por tudo aquilo que eu tenho feito, pelos meus falhos, pensamento, modo de pensar. Deus, aqui está esses pertences aqui, Senhor. Tudo aqui, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sobre abençoar cada peça de roupa, cada questão, sua libertação sobre a libertar, Pai querido. Aqui também está esse caderno, Senhor, Pai querido, procura libertação, salvação de almas. O Senhor queria fazer somente aquilo que o Senhor queria, ainda com a tua providência nessa noite, Senhor. Aqui também está a Rainê, visita essa jovem, Pai querido, vai tirando tudo que não providência da vida dessa jovem. Em nome de Jesus, aqui está a vida foto do meu neto. Estou visitando toda a coordenação motora dele, em nome de Jesus, Pai. Vai abençoar aqui essas chaves, Senhor. Vai querer essas fotos, minha questão, da tua serva. Em nome de Jesus, visita ela, dá saúde para ela, para sua família, para o seu esposo. Em nome de Jesus, vai guardando cada onça nessa noite, Senhor. Aqui está o meu celular da minha loja, Senhor. Aí o meu celular do teu servo, Senhor. Aí vai tirando tudo que não provém de ti sobre esse celular. Ali está o celular do teu servo também. Pai querido, que ele venha receber notícias boas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós temos, Pai, esse celular nosso vai tocar, Senhor, com notícias agradáveis da tua parte. Em nome de Jesus, Pai. Toma tudo que está aqui. Sobre arrepender todo laço, todo embaraço, toda a nossa vontade, cada objeto que está em nome de Jesus e amém. Veio como homem, e entre nós ele habitou, e a sua morte, a história mudou. Ensinou os homens a viver e amar.
Não só hoje, mas eternamente. Todos dizem amém.